Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal E a História. Hoje o nosso papo é sobre os atos institucionais, os famosos AIs. A gente vai mergulhar na história do ato institucional 1 até o 5 e tentar entender por que o AI-5 ficou conhecido como o mais autoritário de todos. Bora lá? Bom, entre 1964 e 1969, o regime militar publicou um total de 17 atos institucionais. Mas afinal, o que era um ato institucional? Pensa neles como superdecretos. Eram ferramentas jurídicas que tinham mais poder do que a própria Constituição. Na prática, era o jeito que o governo usava para poder agir acima de qualquer lei. Para a gente entender o tamanho do problema, vamos pensar em como as leis funcionam normalmente, né? É tipo uma pirâmide. Lá no topo, como a regra mais importante de todas, fica a Constituição. Todas as outras leis, todos os decretos, tudo tem que obedecer a ela. Nada, em tese, pode passar por cima da Constituição. Só que os atos institucionais simplesmente viraram essa pirâmide de cabeça para baixo. Eles se colocaram acima da Constituição, criando o que a gente chama de estado de exceção. Ou seja, a vontade do regime virou a lei máxima sem precisar seguir regra nenhuma. E o ponto de partida para tudo isso foi o AI-1. Ele não foi só o primeiro, ele foi a base, o alicerce que sustentou todo o poder do regime que estava começando. E olha só como a coisa foi rápida. Em menos de 5 anos, o poder foi se concentrando de uma forma assustadora. A cada novo ato, a democracia perdia mais um pedaço. Começou com a AI-1, em 64, e essa escalada de autoritarismo foi crescendo até chegar no seu ponto máximo com o AI-5, em 68. O AI-1, logo de cara, deu ao governo um poder quase ilimitado. Com ele, era possível cassar o mandato de qualquer político, suspender os direitos políticos de uma pessoa por 10 anos e, talvez o mais grave, impedia que a justiça questionasse qualquer uma dessas decisões. Era um poder absoluto, sem nenhum tipo de freio. Então, se o EA1 foi a base, os atos seguintes do 2 ao 4 foram as paredes que fecharam de vez o sistema político. O objetivo era bem claro: acabar com qualquer forma de participação popular e concentrar ainda mais o poder. O processo foi passo a passo. Com o AI-2, acabaram as eleições diretas para presidente. E não só isso, os partidos políticos que existiam foram extintos. No lugar, criaram dois: a Arena, o partido do governo, e o MDB, que era uma oposição controlada, de fachada. Logo depois, o AI-3 acabou com a eleição direta para governador, e até os prefeitos das capitais passaram a ser indicados. O controle foi total, de cima até embaixo. Para fechar o cerco de vez, veio o AI-4. A missão dele era bem específica: forçar o Congresso a aprovar uma nova Constituição, a de 1967. Foi a forma que o regime encontrou de legalizar todas as medidas autoritárias que já tinha tomado. Basicamente, reescreveram a lei máxima do país a seu favor. E então, a gente chega no AI-5. Se os atos anteriores já eram autoritários, o AI-5 foi um passo muito além. Ele é considerado um verdadeiro golpe dentro do golpe. A partir dele, a repressão deixou de ser uma exceção e se tornou a regra, de uma forma brutal e institucionalizada. O ano de 1968 foi muito tenso, com vários protestos acontecendo. O estopim para o AI-5 foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que fez duras críticas aos militares. O governo exigiu que ele fosse processado, mas o Congresso se recusou a dar a autorização. A resposta do regime a essa desobediência foi implacável e veio na forma do AI-5. Guardem bem essa data, 13 de dezembro de 1968. Foi o dia em que o Ato Institucional número 5 foi decretado, dando início oficialmente ao período mais duro e violento da ditadura, que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Essa tabela aqui mostra o tamanho do estrago que o AI-5 causou. O Congresso Nacional podia ser fechado a qualquer momento. O habeas corpus foi suspenso para os chamados crimes políticos, ou seja, as pessoas podiam ser presas sem direito à defesa. A censura prévia calou a imprensa e os artistas. Qualquer um podia ter os direitos políticos cassados por uma simples decisão do presidente. E, para completar, a justiça não podia fazer absolutamente nada a respeito. Foi exatamente essa combinação de poder sem limites, com a suspensão total de direitos, que deu ao período pós-AI-5 o apelido sombrio de Anos de Chumbo. As consequências na vida real foram severas. Com o judiciário de mãos atadas, a repressão ganhou carta branca. A tortura e os desaparecimentos se tornaram práticas de Estado.
Artistas, intelectuais, políticos foram forçados a sair do país. As prisões aconteciam sem base legal nenhuma. E a censura silenciou a produção cultural e a imprensa, criando um clima generalizado de medo. Mas essa situação durou quanto tempo? E como foi que os atos institucionais finalmente chegaram ao fim? Parece inacreditável, mas o AI-5 vigorou por quase 10 anos. Ele só foi revogado oficialmente em 1978, como um dos primeiros passos daquele processo lento e gradual de reabertura política que terminaria com o fim do regime em 1985. E essa história toda dos atos institucionais deixa uma pergunta para a gente pensar. Como um conjunto de decretos foi capaz de anular uma Constituição e silenciar um país inteiro por mais de uma década? Refletir sobre isso é fundamental para a gente entender a importância de defender a democracia todos os dias. E aí, gostou de entender melhor esse assunto? Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e História, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok. Um abraço e até a próxima!